Está encantado com esta mesa, não está? Esta mesa está lindíssima, não só pela cor, mas também por aquilo que pode proporcionar. Porque pode, por exemplo, ajudar a ultrapassar aquela tristeza, aquela mágoa. É porque as orquídeas são plantas económicas, baratas e que podem durar uma longa vida. Se soubermos cuidar 400 delas. anos Há orquídeas, sim, há orquídeas. Foi que o nosso convidado... Ó, Sr. Jaime Vieira. Há orquídeas que conseguem essa longevidade. Conseguem, sim, conseguem. Claro que com muita entrega, muita dedicação. Depende apenas de nós sabê-las não é? tratar, não é? Acima de tudo, nós temos realmente que ter o cuidado de conseguir ter em nossa casa a orquídea correspondendo o mais possível ao seu habitat natural. E que é o seu habitat natural? Temperaturas... Elas vivem em florestas tropicais e subtropicais. Estas orquídeas que estou-me a referir são orquídeas de interior, designadas por orquídeas epífitas. Não são orquídeas parasitas, mas elas vivem na casca das árvores, portanto, pendurado no tronco das árvores. Elas servem-se da casca das árvores como suporte para as suas raízes. Ora bom, então vamos lá ver uma coisa. Se nós temos uma orquídea que no seu estado selvagem, ela vive numa floresta tropical ou subtropical, que ela recebe a luz filtrada através da copa das árvores, será um erro nós em casa termos à janela a apanhar o sol direto. Portanto, também só alguns raios, não é? Sim, Tal exato. e qual como se estivesse numa floresta. Exato. Sobretudo quando ela está voltada a sul ou está voltada a oeste, que é onde há uma incidência solar maior. Muito bem. Portanto, se ela estiver voltada, por exemplo, a oriente, de manhã apanha os raios solares, ainda não são fortes, por volta das 10, 11 horas da manhã, o sol já passa para o lado sul, portanto já começa a apanhar pouco, mas nem toda a gente tem a possibilidade de ter uma janela voltada Pois, a não oriente. vai fazer um buraco na parede, não é? Não vai fazer o buraco na parede, claro. Então podemos pôr uma cortina e afastar o vaso. Sempre. Orquídea. Portanto, este é um dos primeiros cuidados. Esse é um truque de jardinista e não de jardineiro. não é? Exatamente, que é entre diferente. jardinista e jardineiro. Estabeleça lá essa diferença, meu amigo Jaime. Sobretudo, é isto. A diferença que há entre jardineiro e jardinista é que, enquanto jardineiro sabe plantar, sabe cortar relva, sabe cortar sebes, mas não sabe em que altura do ano é que deve cortar a sebe exatamente, a altura a que deve cortar a relva, porque conforme as épocas do ano pode cortar mais alto ou mais baixo. Sim. O jardinista sabe fazer tudo isso e sabe mais. Sabe agrupar no jardim as plantas. Porque há plantas que querem mais sol que outras, há plantas que querem uma exposição solar maior do que outras, há plantas que querem água, outras que querem menos água, e se eu vou agrupar aquela planta que quer muita água com aquela que quer pouca água, e depois vou chegar à conclusão que a plantazinha que a minha madrinha me deu, aquela que morreu, estava tão bonita lá no jardim dela e agora chegou aqui à minha casa, foi o que aconteceu. Pois aconteceu que a culpa foi minha, não é? Então ela estava lá numa exposição, por exemplo, que era a sul, ela queria sol. Agora eu pego nela, eu vou pôr uma exposição a norte. A norte, não, nunca, jamais em tempo algum, não é? Isso aí serão os fetos que nós vamos... Que aguentam, não é? Que aguentam, Que aguentam. Fora disso, não. As orquídeas precisam de umidade, isto para completar o raciocínio que estava a fazer Exatamente, anteriormente. a rega. Calor Como tropical. é que elas vão receber a água? Elas vão receber a água também através da copa das árvores, não é? Depois, há umidade, em todas as florestas há umidade. Como é que nós podemos realmente fazer isto? Uma das coisas que, de um modo geral, as senhoras têm muito costume, e os homens também, eu digo as senhoras, desculpe lá, mas os homens também, põem um prato pelo lado de baixo do vaso. Isto porquê? Para não verter água apenas. Só... Não é só por causa disso. Para acumular a água, a umidade ficar retida. É para ter menos trabalho a regar, que assim, quando lá tem água pelo lado de baixo, não vai lá regar todos os dias, não é? Bem visto. Não é? Isso Bem visto. resulta. Olha, e Deus deu-nos uma coisa que é formidável. Sabe o que foi que nos deu? O dedo indicador. Se nós pegarmos o dedo indicador e enfiarmos por aqui abaixo, o dedo sai seco, está na altura de nós regarmos a orquídea. Se o dedo sai úmido, nós não precisamos. Porque se ela vive na casca das árvores e ela mantém realmente a umidade lá, é o suficiente. Isto é um aparelho formidável. Vejo estes vasos apenas desta dimensão, apenas porque estão aqui em exposição, ou é conveniente que as orquídeas estejam em vasos maiores? Os vasos são de 2 em 2 números. 6, 8, 10, 12, por aí fora. Quando nós começamos realmente a ver que a orquídea começa a ficar apertada, convém nós mudarmos a orquídea para um vaso... Como é que nós vemos que a orquídea está apertada? Explique-nos tudo. Nós começamos a ver, sobretudo, que começa a aparecer aqui pelo lado de cima das orquídeas os rizomas. É que nós temos aqui um rizoma. Isto não é uma raiz, isto é um rizoma. E eles começam a vir pelo lado de fora.
Isso quer dizer que está na hora de... Está na hora de nós mudarmos para o número imediatamente a seguir. Portanto, se está num vaso de 14 como este, vai passar para um vaso de 16. Porquê? Porque se nós passarmos de 14 para 20, por exemplo, as raízes vão começar a alargar cá dentro. E como em tudo na vida, se cresce para o lado de baixo, não cresce para o lado de cima. Isto pode ir àquele lavrador lá do meio, lá de trás dos montes, que ele sabe perfeitíssimamente como é que as coisas são. Portanto, se realmente as raízes se vão desenvolver mais, a parte de cima, ela vai desenvolver-se menos. Quantas orquídeas Muito tem em bem. casa, meu caro? Nós ainda não dissemos isso aos nossos telespectadores, já conversámos aqui. Sim, quer dizer, entre orquídeas de interior e orquídeas de exterior, por volta de meio cento, aproximadamente. Sim, 50. Mas 50, é uma coisa Sim. pouca. Todas floridas. Nesta altura, Momento. por exemplo, a Cymbidium, que é aquela orquídea que nós vemos aí no exterior e que é comum vermos aí nas varandas, ela começa a florescer na altura agora do frio. Embora já haja algumas que neste momento já Sim. têm floração. Já começam a ter a haste floral. Mas de qualquer forma começa agora. Agora está tudo mudado. Abrir o buraco do ozono lá em cima. Pois é, também e já não agora podemos isto... confiar nas estações do ano, não é? Não, é, Jaime? não, as estações já não para são além aquilo que eram. desses cuidados de exposição solar, de rega, precisamos... Umidade. Precisamos de lhe colocar algum tipo de substrato? Sim. O substrato que eu indico será sempre um substrato líquido. É o melhor. Há substrato líquido. Próprio para orquídeas? É o substrato Exatamente. qualquer? Há dois tipos Misturamos de com a água? substrato. Na proporção que vem lá, não é? Ao comprarmos aquele frasquinho, Tem as lá instruções. aparecem todas as Sim. instruções, porque isto depois varia de produtor para produtor, de fabricante para fabricante. Há duas espécies de adubo. De adubo. Há aquele adubo que nós colocamos na raiz, portanto nós regamos pura e simplesmente, e há um adubo que nós pomos, portanto, com o pulverizador. um pulverizador, que é o adubo foliar, e entra através da folha e vai para a circulação da seiva. O adubo, isto é um adubo que é bastante caro, porque nós sabemos que aqueles frasquinhos custam à volta de 7, 8 euros. Sim. Portanto, não convém estar a regar muito, porque vai-nos sair do bolso depois. Não é? Mas não queremos a orquídea morta. Não queremos orquídea morta, mas nós também vamos regar. O que é que acontece? Eu estou aqui a regar, se eu rego, ela está a cair pelo lado de baixo, ora bolas. Então, realmente, eu posso pôr um prato pelo lado de baixo, deixar ficar durante meia hora, mas a partir daí, depois, Tem que retirar o prato. eu retiro o prato. Tirar o excesso, claro. Porque aquilo depois será um foco infeccioso. É bom que se perceba que há orquídeas de interior e de exterior. Exatamente. Estas são orquídeas de interior, são orquídeas, portanto, que por viverem realmente num clima que tem temperaturas elevadas, são orquídeas que nós cá em Portugal não temos condições para as termos no exterior. Quantas vezes elas vão florir por ano? Por ano? Sim. De modo geral, uma vez. Uma vez apenas? Uma vez apenas. Estas de interior Exatamente. no inverno? Não me venha perguntar isso. Porquê? Porque as orquídeas, conforme a espécie que elas não pertencem... perguntei. Não. Deixa a sua vontade. Mas, de qualquer forma, vou-lhe dizer... Há umas que começam a florescer nesta altura. Por exemplo, nós temos aqui umas oncídios, este género de oncídio, que está a florescer nesta altura. Mas há outros géneros que não estão a florescer agora. Sim. Porque quando realmente nós queremos ter orquídeas durante todo o ano com floração, nós temos realmente que tentar, junto do produtor, saber quando é que elas vão dar. E qual é a melhor altura de nós podermos adubar a orquídea. Eu aconselho sempre que o façam cerca de 2 meses antes de começar a floração. E quando é que eu sei quando é a floração? Eu comprei a orquídea com a floração, eu sei que ela já deve estar, neste momento, para aí com 1 mês de floração. Então eu vou apontar, vou fazer realmente um caderninho, dizendo que esta orquídea que aqui está, esta oncídio, que começou a florescer nos princípios de setembro, para que para o ano, quando chegar a julho, eu começo a aplicar o adubo. É nessa altura que vai iniciar-se o seu período vegetativo em força. Onde dá workshops, meu caro, sobre as orquídeas? Dou nos viveiros Sol Poente, Sim. que eles quiseram oferecer um vaso. Um para mim e outro para a Sónia. E outro para a Sónia. Muito obrigado. Jaime, obrigada aos Com os dois. cumprimentos. Com os cumprimentos dos viveiros Sol Poente. E também vai lá abaixo um E dou também no Sport Algés e dá fundo. Sim, senhor. Em Algés. Muito bem. Nos dois. Meu caro, olha, foi uma lição Sem dúvida. fantástica esta que imenso de acabámos de receber. Foi um prazer. Muito obrigado. Sónia, um prazer. Até à próxima. Como costumo dizer, vamos lá ver quanto tempo é que isto dura. Vai durar. Agora vai durar. depender de si. Vai depender de mim, não é? Vai durar. Vai depender Vai de si. depender, com certeza. O ideal é que não dura muito tempo. Nós já voltamos. Vá, até já, que temos que almoçar. Até já.